Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo alguma outra tarefa doméstica, está no seu trajeto, está durante o seu exercício físico ou fazendo alguma tarefa específica do GAC pela 200ª vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio especial número 200 do podcast Áreas Contaminadas. Sim, isso mesmo, há 200 semanas estamos juntos aqui praticamente todas as semanas na nossa missão de dar poder a vocês, um poder que soma ao invés de dividir, o poder pelo conhecimento. Ao mesmo tempo que damos voz a quem realmente faz o GAC acontecer, as pessoas, a quem damos o nosso reconhecimento. Lá atrás, em 2020, no meio da parte braba da pandemia, começamos esse projeto aqui com a ideia de sermos especialmente um polo irradiador de conhecimento técnico do GAC. Mas com o tempo vimos que era muito importante conhecer melhor quem convive conosco no dia a dia e realmente dar voz a essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Isso seria um aprendizado tão rico quanto, ou até muito mais rico do que as minhas aulas. Conhecer as pessoas, então, seria um aprendizado fantástico para quem estivesse ouvindo. Hoje, 200 episódios depois, eu tenho a convicção baseada em dados, como bom admirador da ciência que somos, que estamos cumprindo o nosso objetivo e ajudando a melhorar o mercado, ajudando a melhorar o GAC e o meio ambiente de modo geral. Parece que foi ontem o episódio número 100, onde um grupo de amigos me entrevistou, e parece que foi anteontem que inaugurava esse tal de podcast, por meio de sementes que muitos amigos e amigas me lançaram. Eu fico muito feliz em ainda poder contribuir com o debate após 200 episódios e ser, de certa forma, relevante para o GAC. Eu tenho muita gente para agradecer por esses 200 episódios, como escrevi na newsletter, mas hoje concentrarei os agradecimentos primeiro na Lilian, que edita a maior parte dos episódios aqui, e mais do que isso, ela me dá a força para continuar, dá ideias, sugestões, mas especialmente ela critica os meus erros e bota um freio em algumas maluquices minhas. Dá para dizer, sem medo de errar, que ela é a maior responsável pela manutenção desse espaço de divulgação científica no GAC. Também agradeço aos nossos apoiadores e às nossas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Eles não precisariam fazer isso, afinal eles ouvem os episódios ao mesmo tempo e da mesma forma que os não apoiadores, sem nenhum privilégio adicional. Mas essas 59 pessoas, que atualmente são 59, mas muitas outras pessoas passaram por esse espaço, essas 59 pessoas voluntariamente e gentilmente optaram por dar a sua contribuição, que é financeira e nos ajuda demais, mas também é um compromisso com essa contribuição que elas assumem com elas mesmas, e por conta desse desprendimento nos fazem assumir também um compromisso de fazer o melhor para que o nosso coletivo cresça cooperativamente. Fazendo isso, dando esse apoio, elas nos dão um empurrão que muitas vezes é essencial para fazermos aquela última edição, para agendarmos aquela gravação, para escrevermos aquele episódio complicado que não está saindo, sabendo que pelo menos 59 pessoas estão esperando pelo episódio, contando com ele, nos motiva ainda mais e nos mostra que muita gente legal se importa conosco e se importa com o mercado como um todo. Agradeço também, é claro, aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinador master, a Vapor Solutions, o Laboratório e Consulting e a EBP Brasil como patrocinadores ouro, que são 4 empresas muito consolidadas, são marcas gigantes no GAC, que resolveram se unir ao nosso projeto. Certamente elas não precisam da divulgação que fazemos nos nossos canais, mas mesmo assim elas avaliaram que era bom para elas terem as suas marcas associadas ao nosso trabalho. O que é fantástico para nós, é um tremendo reconhecimento, uma motivação e um combustível para seguirmos aprendendo, ensinando
enfim, compartilhando conhecimento aqui. Por fim, agradeço demais a todas e todos aqueles que conversaram comigo, que deram sugestões, deram apoio, ideias, aos que foram entrevistados, entrevistadas, que compartilharam notícias e, claro, especialmente as pessoas que nos ouvem há 200 semanas, há 4 anos. Ou seja, agradeço a você que está me ouvindo. Afinal, sem ninguém para ouvir as palavras, assim como a música, não existem. Se eu existo como professor, como divulgador científico, se esse podcast existe e chegou no episódio 200, é porque você está me ouvindo. Espero que continuemos assim por mais 200, 500, 2.000 episódios. Agradeço a você, então, por nos ouvir há 200 semanas. Bom, pessoal, hoje é um episódio comemorativo, né? Primeiro pelos nossos 200 episódios, como já falei aqui. Isso já é motivo de muita comemoração. O segundo motivo é igualmente grandioso para mim, pois o nosso entrevistado é ninguém menos que Rodrigo César de Araújo Cunha, a quem atribuo a paternidade do GAC. O Rodrigo é meu amigo, mas também é meu professor e mentor profissional, acadêmico e pessoal. Lá no início do nosso projeto, em 2020, eu entrevistei em uma live onde ele contou parte da sua história. Se vocês ouvirem e prestarem bem atenção, vocês irão perceber que uma série de acontecimentos o levaram para a CETESB e para uma posição na CETESB que o permitiu estudar e montar um setor de pesquisas lá dentro. E aí nesse setor, por conta de suas conversas com Robert Cleary na geologia da USP, junto com seu acompanhamento do caso Rod em Cubatão, o entendimento que o problema de acidentes com postos de combustíveis era causado por contaminação, derramamento de combustíveis e causava contaminação no solo e água subterrânea, tudo isso aí o levou à sua participação na Câmara Ambiental, e essa Câmara Ambiental do setor de petróleo gerou a CONAMA 273. Essa resolução CONAMA permitiu à CETESB, também por obra dele, por insistência dele, levou a CETESB a exigir que os postos de combustíveis, no início dos anos 2000, começassem a investigar o chamado passivo ambiental, da mesma forma que ocorreu nos Estados Unidos com o programa UST, ideia do Robert Cleary, né? Isso aqui foi o embrião do GAC, foi o pontapé inicial, foi o início de todo o GAC como nós conhecemos. Rodrigo também pessoalmente submeteu um projeto à GTZ da Alemanha, esse projeto que gerou o lendário Programa de Cooperação CETESB-GTZ, que culminou com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Depois disso, ele esteve à frente da DD 103, da DD 263, da Lei Estadual 3577, do Decreto, da DD 38, da criação do curso de pós-graduação do SENAC, dos painéis de debate, do acordo de cooperação com a ESAS, enfim, de quase tudo que foi feito sobre o GAC nesse nosso país. Claro que o GAC é multidisciplinar, ninguém faz nada sozinho, mas é inegável que o Rodrigo Cunha tem um papel central na existência do GAC no Brasil. Para mim, pessoalmente, ele me ensinou muito como professor, desde 2007, até que fez a mudança da minha vida ao me convidar para fazer parte do corpo docente e da coordenação dos cursos de pós do SENAC, lá em 2013 e 2014. Dá para dizer que ele é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje falando com vocês. Nesse episódio comemorativo, o Rodrigo não conta o passado, mas especialmente ele fala dos seus planos para o futuro. E são muitos planos, e planos muito legais, como vocês vão ouvir. Então, resumindo, eu tenho um baita orgulho de comemorar o episódio 200 e um orgulho maior ainda de comemorá-lo com esse grande amigo que fez e faz tanto pelo nosso GAC. Hoje eu vou dizer com mais ênfase. Ouçam as palavras de Rodrigo Cunha. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para comemorar o nosso episódio 200. Eu estou aqui com um convidado ilustre, como sempre o convidado é ilustre, mas dessa vez ele é mais ilustre. É o meu amigo Rodrigo Cunha. Rodrigão, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast Áreas Contaminadas, finalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. Prazer estar aqui com você novamente e parabéns pelo episódio de número 200, hein? Que coisa, como o tempo passa rápido. Pois é. Eu me lembro quando você comunicou que iria iniciar esse trabalho e não me parece que faça tanto tempo assim. Pois e já está no episódio 200. Muito bom, parabéns. Uma contribuição muito legal que você dá para o nosso mercado, para o nosso meio profissional. Legal, eu estava rememorando hoje e eu vi que nós gravamos um episódio, só que aquele era um episódio ao vivo, né, em vídeo e tal, um pouco antes de começar os podcasts, e era 20 de julho de 2020. E hoje nós estamos gravando aqui no dia 19 de julho de 2024, faz 4 anos então daquela nossa... Nossa,
4 anos exatos, hein? Pois Que é, legal. pois é. Rodrigão, naquela conversa lá, você estava ainda na CETESB, aproximadamente um mês depois você saiu da CETESB, né? Então vamos começar a nossa história, inclusive naquela conversa a gente falou bastante da sua história e da criação do GAC, de quanto que você, as coisas fortuitas e o seu trabalho, o seu empenho, construíram boa parte do mercado. E a gente conversou antes desse episódio para hoje a gente falar mais daqui para frente, quais são os seus planos, né, mais para o futuro. Mas nesse interlúdio do passado para o futuro, teve a sua saída da CETESB, que é uma coisa que naquele momento era um negócio chocante, né? Pô, o Rodrigo Cunha saiu da CETESB, né? Como é que foi e o que você tem feito nesses últimos 4 anos fora da CETESB? Bom, antes disso, Marcão, acho que é legal falar sobre os meus quase 41 anos de CETESB, né? Eu só sou grato, só posso ser grato à CETESB por tudo que ela me proporcionou, assim, do ponto de vista profissional, né? Foi lá dentro que eu me formei como profissional. Infelizmente, quando eu entrei na CETESB, não havia profissionais atuando nessa área que a gente atua, né? Então, de certa forma, eu tive que desbravar um pouco esse mercado, mas nunca tive assim objeção a seguir nessa linha de tentar implementar os trabalhos relativos à contaminação de solos, águas subterrâneas. Tive que lá dentro colegas muito legais, que juntos a gente conseguiu construir boa parte do que refletiu no mercado, né? Nosso mercado de áreas contaminadas. Então foi um processo muito legal de aprendizado, de implementação de coisas que na época eram novas, né? Mas indo objetivamente na sua pergunta, quando eu tomei a decisão de sair, é evidente que não é uma decisão fácil, né? Depois de tanto tempo, né? Mas depois que eu saí e comecei a vivenciar aqui fora a realidade de quem lida diariamente com a tentativa de solucionar um problema ambiental, eu cheguei até a pensar, poxa, eu poderia ter saído antes. Sério, porque são outros desafios, né? E são realmente desafios, às vezes, complexos, né? E a gente não tem sempre uma equipe que tenha todo o conhecimento necessário para implementar as ações que sejam necessárias para o caso específico. Então, é difícil, não é fácil gerenciar a solução para uma área contaminada. Não é algo muito simples de se fazer, não. Mas eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, porque, na prática, quando eu tomei a decisão de sair da CETESB, eu não queria ser mais um consultor em meio a tantas empresas de consultoria. Eu não me sentiria bem concorrendo com pessoas que eu acabei tendo no passado, né, um papel de fiscalizador, né? Então, a minha decisão foi de auxiliar os responsáveis pelas áreas contaminadas. Certo. E acho que foi uma decisão correta. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Tive muita sorte de ter clientes que querem efetivamente resolver o problema. Então, dão a oportunidade para que a gente possa interagir e propor soluções, acompanhar a implementação das soluções e fazer as alterações que invariavelmente são necessárias durante o desenvolvimento das etapas, né? Quer de investigação, quer de remediação. Então, acho que, como eu disse agora há pouco, acho que foi uma decisão legal, acho que valeu a pena. E pena que a gente não possa viver 200 anos, né? Para fazer muitas outras coisas, né? Sim. Imagino que muita coisa legal do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia o nosso mercado vai absorver nos próximos anos e décadas, né?
E isso só aumenta, para quem gosta do que faz, isso só aumenta a satisfação em estar trabalhando, né? E no passado a gente não tinha isso, né? Sim. Você viveu boa parte também disso, as dificuldades que a gente tinha no passado para trazer coisas novas para o mercado, testar técnicas e sistemas Uhum. que não estavam disponíveis ainda no Brasil, né? Então, acho que hoje a gente vive uma realidade bem diferente e que, como eu falei, motiva, né? Sim. A gente se sente muito motivado a continuar trabalhando e buscando resolver os problemas, né? De uma forma mais eficiente até, né? E junto com essa caminhada diferente, né, de um outro lado aí, um olhar do outro lado do gerenciamento de áreas contaminadas, você continua fazendo parte muito intensamente da formação de novos profissionais, né? Então lá no Senac, né, nos cursos de pós-graduação, na parceria Senac com a ESAS em vários cursos de formação, de extensão, né, para ajudar pessoas do Brasil todo, inclusive de órgãos ambientais, muita gente de órgãos ambientais. Você tentou implementar, ainda não saiu, mas vai sair um curso de formação continuada, está assim à frente de vários projetos, uma revista, né, uma revista científica da nossa área, em breve esperamos que saia. Como estão esses projetos aí que você gosta tanto assim de formar novos profissionais, de ajudar as pessoas a entrar e melhorar o nosso mercado? Nossa, Marcão, acho que é tanta coisa que está acontecendo, né, ao mesmo tempo, mas vamos por partes, né? A primeira iniciativa legal que eu pude participar foi na implementação dos cursos de pós, né? Uhum. No momento em que a gente não tinha praticamente nada nessa área, Sim. né? Em 2005, a gente não tinha praticamente nada. A CETESB tinha alguns cursos que nós criamos lá voltado a águas subterrâneas, um deles, outro voltado a solos, mas era o que tinha na época, eram cursos de extensão universitária, né? Sim. Então, com a pós, eu acho que foi muito legal e a gente percebeu que foi uma iniciativa correta. Sim. Você vê, o curso está aí até hoje, desde 2005, a gente já vai iniciar agora a 25ª turma, né, juntos lá, Sim. e de gerenciamento de áreas contaminadas. Já foram 11 turmas de remediação de áreas contaminadas. Então, muitos alunos passaram por esses dois cursos. Certamente, hoje, são profissionais que têm, não só por conta do curso, mas pela vivência profissional também, já estão no outro patamar, né? Então, isso agrega muito para o nosso mercado e, ao mesmo tempo, cria novas necessidades, eu acho. Todo esse conhecimento, toda essa experiência tem valor para resolver os problemas nos quais essas pessoas estão envolvidas, né? Esses profissionais estão envolvidos, e isso é muito importante, né? É a razão do nosso trabalho, Sim. né? Mas também tem um outro aspecto, que é o de incrementar mudanças no mercado, Sim. né? Sim. Então, essas pessoas com essa qualificação, elas se tornam demandam mais tecnologia, mais conhecimento, mais sistemas a serem aplicados no meio, técnicas analíticas, ou seja, tem uma gama de demandas muito grande. E eu sinto que a gente ainda precisa caminhar muito nesse aspecto, aqui no Brasil. Se a gente fala em São Paulo, a gente reconhece que São Paulo também precisa, Sim. mas no Brasil como um todo, nossa, a gente tem muito chão ainda para caminhar nessa área. E depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Aquelas ações que são estruturantes, né? A gente está abordando agora a questão da qualificação do profissional, né? Uhum. Os cursos de extensão universitária, de certa forma, eles, quando foram iniciados, né, na parceria do Senac com a ESAS, em 2017, né? Isso, 17. De memória.
eles tinham, de certa forma, esse objetivo, né? De proporcionar aos profissionais que atuam no mercado o acesso a essas informações. Uhum. De certa forma, eu acho que está atendendo isso, Sim, né? sim. Mas a gente percebe que a procura para esses cursos não se restringiu a esses profissionais que estão buscando esse conhecimento, esse aperfeiçoamento. Mas tem muitos profissionais também que buscam esses cursos para poder entrar no mercado. Sim. Então, houve até uma necessidade de ajustar a grade, né, Sim. de cursos da parceria para poder atender esse público também, né? E como você disse também agora há pouco, e os órgãos ambientais. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito legal Sim. da coordenação aí da parceria e dos cursos, no sentido de trazer os órgãos ambientais para essa realidade que o mercado já vive, né? Sim. Qualificando os profissionais que atuam nos órgãos ambientais. E a gente sabe que a dificuldade é maior, porque as demandas nos órgãos ambientais é muito grande, Sim. e invariavelmente é muito grande. E os profissionais não têm essa possibilidade de se dedicar, na maior parte dos órgãos ambientais, de se dedicar exclusivamente a um tema. Uhum. Então, isso dificulta muito o processo de qualificação. Mas tá acontecendo, isso é importante. A gente me lembra o primeiro curso de introdução ao gerenciamento Uhum. de áreas contaminadas, né? A gente utilizava o Zoom com limite para 500 alunos, né? Isso. E as inscrições estouraram, né? De longe, né? Então, isso mostra que realmente é um tema que ele permeia todos os setores, né? Sim. Os órgãos de governo, iniciativa privada, consultoria. Então, a gente tem que buscar temas que atendam essa expectativa. Uhum. E esse é um desafio grande. Depois de 7 anos, não é muito fácil a gente continuar acertando na mosca assim, Sim. exatamente o que o mercado precisa, mas buscar por meio de pesquisas, né, a Uhum. identificação desses temas que realmente atendam essa expectativa. E é algo que a gente está fazendo agora também, né, trazendo colegas e amigos de outros países, né, Sim. como a gente fez o curso de biorremediação agora. Então, não sei se pode falar o nome das pessoas aqui, Pode, mas pode, pode falar o que a quiser. gente teve a participação do Felipe, do Lucas, né, que Uhum. moram no Canadá. Assim, fora a vivência pessoal que eles têm, conhecimento técnico que eles têm, trazer também para os alunos dos cursos um pouco da vivência do que é o gerenciamento de áreas contaminadas em outros países, né? Sim. Mas agora a gente teve essa sacada, né? Pô, por que não, né? Trazer pessoas de fora. E a Pois gente é. tem amigos que moram na Austrália, Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, né? Então, que para muitas pessoas pode ser uma barreira, que seria o idioma, né? Tendo esses amigos brasileiros que estão trabalhando, e outros que não são brasileiros, mas Sim. falam português, né? Trazer essas pessoas para colaborar nos cursos, eu acho que é bem interessante. Eu acho que foi uma sacada assim legal. Acho que vai trazer vai incrementar um pouco esses cursos de extensão. E por fim, a questão da revista, né, Marcão? Isso Sim. é um sonho antigo que eu tenho, cara. Que bom que a gente está junto tentando viabilizar isso. Você sabe que na época da CETESB eu já pensava É nisso. mesmo? Caramba. Eu acho que a gente precisa ter, Sim. né? A divulgação científica, né, é indispensável, né, Uhum. num país que queira construir bases sólidas em qualquer tema que seja, né? E, e a gente nunca teve uma revista especializada em áreas contaminadas, né? A gente tem para outras áreas, águas subterrâneas, geologia, né?
geotecnia, tem várias revistas, mas não para saneamento, mas não para áreas contaminadas. E agora acho que vai sair, né? Dentro da parceria Senac e AESA, está parecendo que agora realmente vai sair. Teve uma tentativa de lançar essa revista alguns anos atrás, faltou algo para poder lançar, mas agora está bem estruturadinho. Vamos ver se a gente consegue lançar essa revista na próxima conferência da ESAS, né, em junho do ano que vem. Então você está animado para tudo isso aí, né, Rodrigo? Porque você está trabalhando aí na iniciativa privada, o Senac, tem a parceria, a revista, você está com tudo aí para tocar as coisas. Tá faltando algo que eu sempre gostei muito e não está dando tempo para isso, Marcão. Mas um dos temas assim que sempre me fascinou no meu trabalho é a pesquisa. Uhum. Em alguns dos projetos que eu estou envolvido, a gente consegue incorporar um pouquinho de pesquisa, sabe? Mas eu sinto falta disso. Pesquisa, eu acho que é um negócio que me atrai muito. Se a gente puder um dia criar uma estrutura junto com as universidades que estão por aí, né, que queiram desenvolver uma linha de pesquisa nessa área, acho que vai ser bem interessante. Eu acho que é algo necessário para o nosso mercado. E tem muitos temas, né? Muitos assuntos que possam ser temas, né, que possam ser desenvolvidos, que precisam ser desenvolvidos. Um dos temas que te atrai, a gente conversa, né, e você gosta, e você lê e ouve, e a gente discute e tal, é a intrusão de vapores. E aí você participou de um grupo, né, que estava pesquisando sobre dados, mas dentro dos dados tinha um trabalho sobre intrusão de vapores e tal. O que aconteceu com o trabalho como um todo e o que você tem visto de interessante, de mudança de entendimento, ou mudança técnica, ou mudança de perspectiva para a intrusão de vapores atualmente aqui no Brasil? Bom, antes de mais nada, eu acho que a intrusão de vapores ela ganhou uma dimensão muito grande dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, né? Sim. E ao mesmo tempo, as ferramentas de investigação não evoluíram muito ainda. A gente tem alguns laboratórios móveis, né? 2 laboratórios móveis que eu saiba, aqui no Brasil, que já auxilia bastante nesse diagnóstico, né? Mas eu acho que ainda a gente precisa avançar muito mais no processo de investigação. Do ponto de vista, assim, de técnicas de investigação, pelo menos eu olho fora, né? Eu não vejo, assim, grandes novidades, sabe, Marcão? Eu acho que a aquisição de dados é o ponto-chave do processo. A gente está trabalhando num caso agora em que a gente está fazendo o monitoramento com uma frequência assim absurda. No período que eu trabalhei nessa tese, eu nunca tinha visto um local com investigação tão intensa assim de possível intrusão de vapores. Isso dá confiança para o processo de tomada de decisão, né? Você pode abreviar isso fazendo uma intensificação da amostragem. Então, isso também ajuda bastante no processo de interpretação. E aí, alternando os períodos do ano, né, em função das condições climáticas, as variações climáticas, você pode ter um bom modelo conceitual para a área, né? Mas a gestão de dados, eu acho que é a parte crucial desse processo para tomar a decisão, né? O que eu acho que a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais é na parte normativa mesmo, né? Quando na CETESB se fixou um fator de atenuação, eu acho que isso é necessário como uma orientação para um processo inicial de uma investigação. Mas você deve dar também para o responsável técnico, para o responsável legal,
a prerrogativa de seguir um outro caminho, Uhum. né? Então, fazer investigações específicas para o local, definindo um fator de atenuação específico para o local. Uhum. E essa iniciativa que a gente teve, eu não sei se o público está te ouvindo aí, se eles sabem disso, né? A gente teve uma iniciativa de um grupo de pessoas, trabalho voluntário, né? Uhum. Eu estava na CETESB na época, tinha algumas pessoas de consultoria, pessoas que trabalham com software, né? Com sistema de dados, e a gente fez uma tentativa de validação desse fator de atenuação que estava sendo Uhum. usado aqui em São Paulo. E a gente percebeu que varia muito. Então, a gente fez uma compartimentação em áreas residenciais, industriais, e só por aí a gente já viu que o fator de atenuação varia demais, evidentemente com base nas características do piso, Uhum. né, das edificações. Então, eu acho que esse é um ponto importante para se discutir dentro da intrusão de vapores, dar essa autonomia. Então, para isso, o que poderia ser feito? Se estabelecer um procedimento. Uhum. Então, os órgãos de governo, né, podem definir um procedimento comum que diga, olha, esse é o procedimento que vocês, responsáveis legais e técnicos, podem e devem adotar se vocês quiserem definir um fator de atenuação específico para o local. Uhum. E tudo bem. E aí verifica se esse procedimento foi seguido ou não e deixe os responsáveis pela área trabalhar com dados específicos da área, Sim. né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa evoluir um pouquinho mais, eu acho. Você, sobre a intrusão de vapor, falou que o que precisa avançar vamos chamar de legislação, né? Mas normativas em geral das instituições reguladoras, né? Órgãos ambientais e tal. E na outra pergunta você falou também de condições estruturantes, né, para evoluir o gerenciamento de áreas contaminadas, e você estava se referindo também a questões normativas e legisladoras. O que você tem de recomendação para os legisladores de São Paulo, de fora de São Paulo? Tem aí a revisão da CONAMA 420 acontecendo agora, né? Tem uma possibilidade da lei federal. O que você sugere, o que você gostaria que acontecesse? Então, eu acho que a gente estava num bom caminho, sabe? Eu sempre elogiei muito a resolução CONAMA 420, a inicial, né, de 2009. Eu acho que ela cumpriu muito bem o papel dela, cumpriu e cumpre. Uhum. Porque, em nível federal, a gente tem uma estrutura no país em que a gestão dos passivos ambientais são feitas invariavelmente pelos estados, né? É diferente do modelo americano, onde o governo federal tem uma atuação muito intensa. Aqui, por enquanto, não é essa a realidade que a gente vive. Então, a CONAMA 420, ela teve um papel muito importante, que foi de estabelecer diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas. É evidente que, com o passar do tempo, algumas atualizações são necessárias, né? Mas eu vejo a CONAMA 420 como uma norma legal muito bem elaborada. Eu acho que ela, no momento em que ela foi aprovada, não poderia ter sido melhor, eu acredito. Depois é evidente, ela se baseou, por exemplo, nos valores orientadores aqui de São Paulo, de 2005, né? Uhum. A gente já está em 2024 e ela não teve nenhuma atualização, a CONAMA. Então, isso precisa mudar, precisa ter um procedimento de atualização periódico, né? Sim. Mesmo porque as pesquisas indicam, os dados toxicológicos são Sim. atualizados, mesmo alguns procedimentos de quantificação de ingresso das substâncias também são atualizados. Então, é necessário que se recalcule isso de tempos em tempos. Mas o fato dela estabelecer os valores de investigação
e os valores de prevenção, eu acho isso importante. Embora aqui no país quem tenha saído na frente tenha sido o Estado de São Paulo, no sentido de elaborar os seus próprios valores, aqui em São Paulo, de intervenção, né? Eu vejo com bons olhos a gente ter valores padronizados para todo o país. Porque se a gente fala em risco à saúde humana, em que pese as diferenças regionais em termos de altura, massa corpórea, hábitos alimentares, hábitos de vida, é importante que a gente tenha valores padronizados para todo o país. Sim. Diferentemente dos valores de referência de qualidade, porque aí tem as variações locais. Então, um dia eu estava conversando com uma amiga lá do órgão ambiental, né, da FEAM, lá de Minas. Minas tem o quadrilátero ferrífero, né? Então, é uma condição peculiar de Minas, né? Então, para aquela região, não tem como aplicar um valor de referência de qualidade que a gente aplica, sei lá, na região sul do país, né? Sim. Então, que os valores de referência de qualidade considerem as características locais, eu acho que é importante. Mas os de prevenção e os de intervenção ou investigação, é importante que a gente tenha valores unificados para todo o país. E só que para isso eles têm que ser atualizados com uma certa frequência, né? Isso não vinha ocorrendo em nível federal. E agora, com a nova proposta da resolução, com a revisão, ela não trata dos valores de referência e qualidade e não trata do valor de prevenção, como se eles tivessem sido banidos. E estabelece, em substituição ao valor de investigação, o valor orientador nacional, que passa a ser um valor de investigação com outro nome, né? Inclusive, se a gente olhar a proposta dessa nova lista de valores, não difere muito da lista passada, mas difere em alguns aspectos, e nesses aspectos é um pouco complicado, porque adotam-se valores de outros países e sem um procedimento previamente definido. Eu acho que as resoluções, é importante que elas definam claramente os procedimentos, para que eles possam ser reproduzidos, repetidos em outras pesquisas, em atualizações, né? Então, o legislador do momento, ele pode não estar mais presente no momento em que vai ser feita a atualização. Então, esse procedimento que está sendo utilizado agora, ele tem que ficar claramente escrito, registrado, para que ele possa ser revisto no futuro, a partir desse procedimento que se usou nesse momento, ou que ele possa ser repetido, né, utilizado novamente. E isso não tem, então gera uma insegurança muito grande, né? Mas eu acho que tá no início ainda. Teve uma aprovação, uma orientação de que ela possa seguir para o comitê, né? E aí os grupos técnicos o grupo técnico vai fazer toda essa discussão dessa nova proposta, então muita coisa pode ser ainda, espero que possa ser modificada e que preservem a essência da Conava 420, que a essência dela é muito legal, foi muito boa. Eu acho que ela foi enxuta o suficiente, mas ela incorporou os temas principais dentro das diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas. Sim. Porque como que eu vejo isso, Marcão? Nessa estrutura que a gente tem no país hoje, eu acho que é isso que cabe ao governo federal, estabelecer as diretrizes. E os estados estabelecer as suas legislações específicas. Como a gente tem em São Paulo, tem no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vários estados, né? E, por outro lado, o corpo técnico, né, os técnicos que compõem os grupos de trabalho da BNT elaborem as normas técnicas. Então, a gente fica com todo o conjunto normativo fechado.
aspecto legal e aspecto técnico. Mas eu acho que isso é importante, voltando à sua pergunta. Sem isso, gera uma insegurança muito grande. Imagine um empreendedor, um empresário, um industrial, o proprietário de um grande negócio comercial, que tem um passivo, né? Isso não é o dia a dia dele. Sim. E é por isso que ele lança a mão, pede socorro para as consultorias, né? Para assessorias técnicas, né? Se ele não tiver em mãos um conhecimento básico da legislação aplicada a essas questões, fica muito complicado resolver o problema. E para ele, pode ser que ele tenha um outro problema por não ter essa base legal. E a gente sabe disso, no mercado acontece muito disso ainda, né? Infelizmente. Então, é importante ter essa base legal, eu acho que para todos, para quem está no órgão ambiental, para quem é o empresário, para quem dá assessoria técnica para esse empresário, na busca da solução do problema, todos têm que estar falando a mesma língua, e essa língua, quem estabelece, são os órgãos de governo que estabelecem as diretrizes dentro das normas legais. Então, acho que isso é muito importante. Aqui em São Paulo, acho que a gente teve um avanço muito grande com a publicação da lei. Sim. E depois do decreto, né? Também acho que foi uma evolução muito grande. Depois com a DD também, na CETESB. Então, acho que, como eu disse agora há pouco, de tempos em tempos é necessário uma atualização. Se ela for feita como toda essa documentação foi gerada, ou seja, com um princípio técnico, uma visão da aplicabilidade disso na sociedade, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. No estado de São Paulo, você já está, né, afastado da CETESB pelo menos há 4 anos, né? Então você não sabe o que está acontecendo lá. Mas o que eu vejo de fora, vendo, por exemplo, o painel de debates, eu acho, né, eu tenho esse sentimento que o setor imobiliário tem sido, assim, não ilegalmente favorecido, mas tem sido favorecido por algumas pequenas mudanças nas normativas do Estado de São Paulo. Por exemplo, tem como chama, o responsável voluntário, né? Criou-se a figura do responsável voluntário, que é o setor imobiliário, porque ele pega para si um passivo e tal. Tem a questão da DD 38, que diz uma coisa diferente da IT 39, o que tem sido seguido é a IT 39. Então, como você vê essa confusão né, aqui no estado de São Paulo, e você vê a DD 38 sendo revisada para, novamente, né, não ilegalmente, mas favorecer o mercado imobiliário para facilitar o encaminhamento dos processos do setor imobiliário no estado de São Paulo? Bom, Marcão, isso é um assunto sensível, mas vamos lá. Eu penso assim, eu concordo que esse setor é um setor muito importante para a reutilização de áreas com passivos ambientais. E isso foi reconhecido quando a lei foi promulgada. Sim. A lei ela prevê que deveria existir incentivos à reutilização de áreas contaminadas. Sim. E, de fato, eu acho que isso é fundamental. A pior coisa que poderia ocorrer aqui no estado de São Paulo, já que a gente está falando de São Paulo, mas isso vale para o mundo inteiro, né? A pior coisa que pode acontecer numa comunidade é ter essas áreas contaminadas sem uso, abandonadas. Isso é o que pior pode ocorrer. Sim. Porque ainda mais em regiões onde a pobreza existe, e essas áreas, como já a gente teve casos aqui em São Paulo, né? Essas áreas são invadidas e aí as pessoas ficam expostas à contaminação existente no terreno. Sim. E sem nenhum
nenhum suporte, né, de órgãos governamentais, porque eles não deveriam estar ali, Sim. né? Então, não é possível fornecer água encanada, por exemplo, para quem invadiu uma área contaminada. Eles têm que sair de lá. O primeiro ponto é tirá-los de lá, né? Então, você imagine se não houvesse a reutilização, né? A remediação dessas áreas para um uso seguro, né? Seria muito ruim. E a lei prevê isso. Ela prevê a criação de incentivos. Uhum. Agora, que incentivos são esses? É aí que a coisa complica um pouco. Eu já comentei isso uma vez, em relação a DD38 e a IT39, foi uma tentativa de se criar um incentivo. Só que o instrumento que se estabeleceu para criar um incentivo foi um instrumento inadequado. Eu acho que, por exemplo, em incentivos fiscais, isso tem que ser criado numa outra esfera, tem que ser na esfera governamental, tem que passar pela Assembleia Legislativa. Então, não era possível criar algo assim, né, dentro da CETESB. Na CETESB, o que seria possível criar? Foi criado um setor para cuidar exclusivamente desse assunto, com a intenção de dar celeridade ao processo de análise. E isso é muito importante para o segmento. Quem trabalha na construção civil, um dos grandes gargalos é tempo, né? Então, ter um entrave na liberação do início das obras, porque toda reutilização de imóvel contaminado tem que ter, aqui em São Paulo, tem que ter uma manifestação da CETESB, para que então a prefeitura autorize o início das obras. E, dando celeridade a esse processo de análise, o setor imobiliário, com certeza, ficou bastante contente. Então, foi uma iniciativa importante. Agora, essa tentativa de criar outros incentivos por meio da IT, de uma instrução técnica, é um instrumento inadequado. Eu já falei isso várias vezes, inclusive para colegas da CETESB. Por que razão? Porque ele contraria o que está na legislação. Então, não é possível que um instrumento interno, porque a instrução técnica, ela é um documento interno de uma das diretorias da CETESB. E é como se fosse uma orientação do diretor para os funcionários daquela diretoria para o cumprimento das outras normas legais, inclusive da própria decisão de diretoria. Essa sim, com força de lei, né? Porque tem previsão legal. Então, a decisão de diretoria ela é criada pela CETESB, aprovada pelos seus diretores, e isso tem previsão legal para isso. Então, ela passa a ser uma norma legal, de cumprimento obrigatório. A instrução técnica, não. Ela é uma orientação da diretoria para os seus funcionários. É uma leitura que o diretor faz e os seus assessores, né, fazem daquela decisão de diretoria, por exemplo, e orienta, então, os seus funcionários a agirem de tal forma. Então, não é possível criar um incentivo que não tenha previsão legal, e muito menos quando contraria o que está previsto na legislação, né? Então, especificamente, o que ocorreu foi a questão das áreas de controle institucional, né? Especificamente de restrição de uso de água subterrânea, que o estabelecimento dessas áreas de restrição não seguiu o que estava na legislação, no decreto, no DD, e também com o que se refere ao período de monitoramento pós-atingimento de metas, né? E de restrição de uso após o atingimento de outras metas que não a de potabilidade. Mas eu acho que você perguntou se a CETESB está revendo a DD. Eu soube que sim, mas não sei exatamente o que eles estão... quais são os pontos que estão sendo objeto de alteração.
a gente tem que aguardar, né? Sim. Na primeira alteração, a CETESB, na primeira publicação da DD, houve uma transparência muito grande. A CETESB divulgou tudo que estava sendo feito. Vamos ver se continuar nessa linha. Em breve a gente deve ter acesso a essas informações. E espero que a gente tenha a possibilidade de colaborar também, né? Tomara, né? Bom, dentro do que você falou, né, os polígonos de restrição eternos, né, que hoje, na prática, é isso que acontece, né, os polígonos estão lá e ninguém consome água daqui, né, e boa sorte. Você já falou comigo várias vezes sobre o problema, né, que isso vai causar no futuro, né, que isso é um bem de uso comum, é uma reserva estratégica do Estado para as futuras gerações. É um problema também econômico, né, e que você está restringindo o acesso ao consumo de água subterrânea. Como você vê que seja possível sair desse embrulho todo aí, Rodrigão? Porque como você fala, essa figura bem interessante, parece que a cidade de São Paulo está com catapora, né, ou com sarampo, cheia de bolinhas vermelhas, que são polígonos de restrição. Como é que a gente sai dessa história? Eu vejo a saída para isso é o Estado assumir a função de gestor, que é dele, né? Uhum. A gestão ambiental do Estado cabe à Secretaria, né, de Infraestrutura e Meio Ambiente fazer, e a CETESB, né? E a gestão da qualidade, a gestão dos aquíferos e dos corpos d'água superficiais é o DAE, né? Então, o que eu gostaria de ver para solucionar esse problema, porque hoje qual é a realidade que a gente tem? Esses inúmeros polígonos de restrição de uso de água sem um controle efetivo, porque a gente não sabe se as pessoas estão utilizando aquela água ou não. A gente não sabe qual é a qualidade efetiva da água nessa região, sob restrição de uso, e mesmo fora delas. Então, embora a CETESB tenha um programa de monitoramento da qualidade dos aquíferos do Estado, de novo a gente volta naquela questão da gestão dos dados, né, Marcão? Isso foi uma coisa que sempre me deixou muito agoniado, porque gerar um dado tem um custo tão grande, né? Sim, sim. Empenho de tantas pessoas, né? E depois, esse dado, a finalidade dele parece que é inseri-lo num relatório, ou seja, ele tem um limite de tempo de validade, né? A validade dele encerra quando o relatório é gerado e entregue no órgão ambiental, né? A partir daí, morreu, né? Não Sim. tem mais finalidade aquele dado. É um absurdo isso, porque tem um valor, um custo, né, envolvido na geração desse dado tão alto, um esforço tão grande de tanta gente. Esse dado ele deveria fazer parte de um sistema de dados. E esse sistema de dados subsidiar a gestão, que, no meu entender, deve ser feita pelo Estado. O Estado pode até terceirizar isso, sei lá, uma fundação, uma ONG, terceiro setor, né? Mas alguém tem que fazer essa gestão. E hoje eu acho que nesse aspecto, os meus amigos aí do DAE, da CETESB, que me perdoem, não é crítica, é uma constatação de um fato, está deixando a desejar. Porque, por mais que se alegue, a maior parte dos aquíferos que está contaminada é aquífero superficial. Não é só superficial, a gente sabe que os aquíferos mais profundos também têm impacto. E alguns que a gente nem investigou ainda, Sim. que é o caso, por exemplo, do cristalino fraturado aqui na região metropolitana, né? Então, o que eu acho que a gente precisa é ter essa gestão. E tem como fazer isso. Precisa ter, acho que, um certo empenho no sentido de buscar uma solução para isso. O que a gente não pode é ficar expondo, né, a sociedade a esse risco, né? E outra, privando a sociedade no futuro de ter uma reserva super importante para abastecimento. Uhum. A gente vê cidades importantes no mundo, né, e regiões também no mundo tendo já
escassez hídrica. A Cidade do México é o exemplo mais distante nesse sentido, né? E a água subterrânea lá sempre teve um papel importante. E agora, mesmo com a água subterrânea, eles estão tendo uma crise hídrica lá que parece que não vai ter fim. E a gente não pode chegar nesse ponto, né? Felizmente, a gente tem recursos hídricos muito importantes aqui no país, seja superficiais ou subterrâneos, mas a gente precisa preservá-los, né? Sim. E a preservação não significa criar dificuldades para a utilização, é usar racionalmente, né? E quando eu falo usar racionalmente, vamos usar todos os recursos que a gente tem, inclusive os dados que estão sendo gerados. Você imaginou quanto de monitoramento de água subterrânea a gente não faz no estado de São Nossa. Paulo? E esses dados não estão disponíveis. Isso é uma pena, porque isso possibilitaria uma gestão muito mais eficiente dos aquíferos, seja para outorga de poços, seja para implementar, demandar medidas de remediação. Mas esse é um ponto que realmente a gente tem que avançar bastante, viu, Marcão? Uhum. Eu acho que tem muito que se trabalhar ainda nessa área. Tem gente que propõe a classificação de aquíferos, né? E daí, no caso, o aquífero mais raso, né, na cidade de São Paulo, seria a classe, sei lá, 4, 5, alguma coisa assim. E os defensores dessa tese dizem que porque está contaminado por esgoto, está contaminado por outras coisas que não são os contaminantes que a gente lida no gerenciamento de áreas contaminadas, portanto, esse aquífero está perdido mesmo, vamos largar para lá e seja o que Deus quiser. O que você acha dessa história da classificação dos aquíferos? Eu acho que a visão, não, acho que a visão não é essa, sabe? De classificar a ponto de todo mundo ficar consciente, não tem como usar, deixa para lá. Eu acho que não é isso. Eu acho que a ideia de classificar os aquíferos é demonstrar para a sociedade a impossibilidade de uso. Uhum. Mas não adianta nada classificar se não tiver a gestão. Então, qual a diferença da gente ter ou não a classificação dos aquíferos para o cenário atual? Não muda nada. Sabe, as manchinhas vermelhinhas na região metropolitana vão continuar lá. Se é classe 1, 2, não importa, sabe? Elas já existem e a gestão não está sendo feita. Então, acho que a classificação aumentaria essas manchinhas, talvez de outra cor, mas o problema continuaria. Então, acho que o que está faltando não é criar mais atos burocráticos, sabe? Eu acho que o que falta é ação mesmo, sabe? A quantidade de postos clandestinos que a gente tem, né? A USP fez um trabalho muito interessante nesse sentido. Então, não é mais vantajoso a gente tentar legalizar esses postos e saber onde eles estão, saber qual a qualidade das águas que esses postos estão captando. Então, isso é gerenciamento. Eu acho que é o que está faltando para a gente, eu acho. E a gente entende, é evidente que tem razões para isso, né? A situação dos órgãos de governo, falta de funcionários, falta de tecnificação, modernização. A gente sabe quais são os problemas, mas diante dos problemas, quais são as soluções? Só tem um caminho a seguir? Talvez não. Uma coisa que eu sempre acreditei muito e tive a felicidade de poder vivenciar isso na CETESB, que foi o trabalho das câmaras ambientais. E é um trabalho que envolve os setores da sociedade, né? Setor privado, setor público, terceiro setor, todos participam. E todos têm voz ativa, todos compartilham. E o que eu senti que funcionava bem nas câmaras que eu participei é o espírito que as pessoas têm de buscar soluções, independentemente de que lado elas estão. Porque, no fundo, quando a gente está como cidadão de uma sociedade, não importa qual setor que a gente representa. Sim.
a gente sofre os mesmos efeitos, independentemente do setor que a gente esteja. Se houver a crise hídrica, como teve em 2014, 14, se a gente tiver uma nova crise hídrica, não importa se hoje eu estou na iniciativa privada, eu não estou na CETESB, eu vou sofrer do mesmo jeito, sabe? Então, os problemas que a sociedade tem afetam a todos. E eu entendo que a busca pelas soluções deveria ser compartilhada por todos. Então, não é o órgão de governo cobrar a responsabilidade do setor produtivo e achar que isso vai resolver o problema. Tem questões que resolvem assim, mas outras não. A questão da gestão de recursos hídricos, eu acho que não resolve dessa forma, porque o setor produtivo ele não vai conseguir remediar as águas subterrâneas até atender os padrões de potabilidade, que é o que a gente precisa. Então, o que precisa fazer? Gestão. E essa gestão pode e deve ser compartilhada. Então, a gente tem um problema de qualidade num determinado aquífero, qual o uso possível para essa água? Então, gerencia isso, admite esse uso, né? Admite um bombeamento compatível com a recarga daquele aquífero, permite o uso daquela água que seja compatível com um nível de recuperação da qualidade da água que seja compatível com aquele uso. E com isso a gente preserva os reservatórios, sejam subterrâneos ou superficiais, destinados ao abastecimento público. Sim. Rodrigão, você vê o futuro dos contaminantes emergentes, o que você vê chegando e o que vai nos preocupar no futuro são realmente os PFAS, ou você acha que os agrotóxicos ou fármacos, o que vai vir aí para a gente se preocupar? Os PFAS são algo um pouquinho mais novo, né, do que os agrotóxicos e os fármacos, né? Mas igualmente preocupantes. Mas hoje se fala muito nos PFAS, né? Mas para mim, independentemente do nível de concentração admissível, todos eles são preocupantes. Os fármacos, no meu entender, é algo muito difícil de se gerenciar, porque são inúmeras substâncias de quantificação analítica bastante complexa e estão espalhados por todos os lugares, né, Marcão? Sim. Ou seja, onde tem lançamento em rede de esgoto, com certeza esses fármacos estão lá, né? E atingem os corpos d'água, atingem os aquíferos. E os PFAS, acho que fundamentalmente porque também estão praticamente em todo lugar, né? E os níveis de concentração admissíveis por PFAS são muito, muito baixos, né? Mas eu não vejo ainda muita iniciativa aqui no Brasil. Eu acho que o primeiro esforço que se deveria ter é de avaliação dos impactos que esses compostos estão causando. Eu acho que isso seria importante fazer. Então, a exemplo do que a CETESB tem aqui em São Paulo, uma rede de monitoramento de qualidade de água, tentar implementar algo no sentido de se caracterizar a presença dessas substâncias, nem vai achar, né? Certamente. E, a partir daí, começar a ter programas de pesquisa, já tem, né? A gente organizou um curso sobre contaminantes emergentes, acho que foi ano passado, né? Foi um curso muito, muito bom, e grande parte dos docentes eram representantes das universidades. Então, as universidades estão fazendo pesquisas muito interessantes, não só com PFAS, mas com fármacos e agrotóxicos também. Mas a gente tem muito ainda para caminhar nessa área. O aspecto normativo, a gente não tem praticamente nada. A CETESB inseriu algumas dessas substâncias na planilha, isso já foi um passo muito importante. Mas sei que a CETESB
está demandando a realização da análise de alguns desses compostos, em alguns casos, e isso é importante também para descobrir, né? Só não pode, só precisa tomar um certo cuidado, exigir essas análises onde a presença desses compostos faça sentido, né? Sim, sim. Porque o custo analítico é muito alto. Sim. E, de repente, você pode achar a substância por outras fontes que não da atividade daquela empresa, né? Uhum. Mas eu acho que ainda a gente tem muito a caminhar. Mesmo fora, né, Marcão? A Sim. gente vê muitos cursos, muitos eventos, muitas publicações, mas no tocante a ações efetivas, né, de remediação, a gente tem muito ainda que caminhar mundialmente, né? Rodrigão, aqui eu fiz um monte de pergunta para você. Tem um momento do episódio, que é agora, que você pode fazer uma pergunta para mim. Olha aí. Você pode perguntar uma coisa Poxa, fácil que legal. Vamos inverter a ordem, então? Isso, você faz uma... virando o jogo, né? Perguntar do Corinthians, esses negócios. Aqui. Bom, vamos lá. A gente falou muito em tecnologia. Nós dois somos dois aficionados por pesquisa, desenvolvimento, né? O que tem de novo na área de investigação, Marcão? Não sei dizer assim ao certo, né? Não estou mais tão ligado acompanhando, mas eu sei que tem o ressonância nuclear magnética, né? Que você vai cravando e vai fazendo uma ressonância do solo, o que te dá, por exemplo, a porosidade, né? Então te dá elementos muito, muito importantes. Então isso é um avanço relativamente recente, dos últimos 5 anos, lá, que a Colômbia, por exemplo, tem isso disponível. Não sei se está no Brasil ou não, mas existe a possibilidade de ser usado no Brasil. Tem uma ferramenta recente, também uma ponteira, que é usada na agricultura, que dá vários parâmetros também. É como se fosse um CPTU, né? um piezocone, com outros sensores, infravermelho, uma espécie de uma geofísica também, uma sísmica. Então ele dá vários parâmetros também para ajudar no entendimento do perfil, né, de subsuperfície. Mas no caso da agricultura, a profundidade geralmente é menor, né? Isso. Mais limitada, né? Eles usam isso, né, tá programado para usar até 1 metro. Mas eu acho que isso aí é só questão de pouco desenvolvimento para poder aguentar as pancadas das nossas máquinas para ir um pouco mais profundo. Eu acho que tem mais um negócio interessante. Eu acho que o desenvolvimento de sensores também, né? Principalmente para água, né? Dentro do poço, transdutores de pressão e alguns parâmetros físico-químicos ficam dedicados no poço e transmitem dados em tempo real. Isso é uma coisa que existe e é muito relativamente simples, né? Da gente implementar. Do vapor a mesma coisa, existem sensores de baixo custo, não tão bons, mas pelo menos eles vão conseguir dar em tempo real o que está acontecendo, também subsuperfície, diferença de pressão, temperatura, velocidade de fluxo de ar. Então acho que são essas coisas que eu tenho visto mais. Eu acho que a evolução na investigação vai se dar nesse sentido mesmo, né, Marcão? De você ter dados em tempo real, geração de dados em tempo real, né? E com o uso de sensores específicos, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Sim. É um caminho natural, acho que isso aí é uma coisa natural, que deve acontecer. E você sabe, voltando agora um pouco para essa área que você atua com brilhantismo, eu estava pensando um dia desses, lendo uma revista americana, um jornalismo voltado para a nossa área, cara. Essa revista é muito interessante. Ela se baseia em artigos científicos que são publicados em revistas de renome internacional. O artigo que eu li, para variar, de águas subterrâneas, né? Eu até comentei com a Joyce ontem sobre isso, sobre o impacto das mudanças climáticas nas águas subterrâneas.
eu li um artigo nessa revista, achei muito interessante. Então, foi um grupo da Austrália e da Alemanha, e eles publicaram esse trabalho, acho que na Nature, se não me falha a memória, e aí o jornalista, ele entrevista os pesquisadores, Aham. e a linguagem é uma linguagem de jornalista. Sim, sim, sim. Então, não é para um público especializado. O especializado vai ler o periódico, Sim, né? sim. Então, achei muito legal divulgar a ciência para a população. Achei bem interessante essa iniciativa. E, de certa forma, você pode fazer isso aqui, né? Sim, sim. A gente Então, de vai repente, tentando, né? quando sair a nossa revista lá, a revista Isso, GAC, isso. trazer os autores para conversar um pouco sobre os trabalhos que eles publicaram, acho que é interessante. Sim. Legal. Rodrigão, agora conta para nós o que você pretende fazer aí. Quais são os seus planos? A gente tem alguns aí na educação, mas o que você pretende fazer aí? Puxa, Marcão, tá difícil agora, cara. Minha vida tá tão corrida que eu não tenho assim muitos planos. Não. O único plano, a única certeza que eu tenho é que eu não tenho nenhum plano para aposentar. Viu? Não me Isso vejo, vai não me demorar muito. vejo aposentado. Eu gosto muito do que eu faço. O meu trabalho é vida, né, para mim. Então, conviver com as pessoas que têm essa mesma paixão por esse tema, como você e muitos outros amigos, isso para mim é uma alegria enorme, é uma razão de viver mesmo. Mas tem algumas questões que ficaram assim meio em segundo plano e que eu gostaria de retomar em algum momento. Uma coisa é aquele sistema de dados, né, que a gente tentou e acabamos estruturando, mas não teve continuidade. Eu acho que isso teria uma utilidade tão grande para a sociedade, enorme. Sim. O GAC ampliando para outros estados, olha a quantidade de informações que se tem por aí. E para quem não sabe dessa história, quem for ouvir depois o Marcão aí, essa ideia era criar um sistema de dados. Inicialmente ele foi criado para ar do solo e ar ambiente, depois a ideia era expandir para água e solo depois, e deixar isso à disposição. Ou seja, todos poderiam acessar gratuitamente. Uhum. Então, esse é um projeto que ainda está na minha cabeça, viu, Marcão? Vou ver se eu consigo arrumar um tempinho além das 24 horas do dia para poder retomar isso. Rodrigão, queria que você indicasse, sei lá, uns 2 ou 3, sei lá, livros ou filmes ou séries aí para os nossos ouvintes aí. Puxa, Marcão. As revistas que eu leio são revistas assim técnicas, né? Então, as minhas leituras normais são Groundwater, especialmente a Groundwater Monitoring and Remediation, são artigos assim mais aplicados, né, no nosso dia a dia. Mas cinema, cara, eu estou tão afastado do cinema que não me peçam dicas não para filmes. Só os 100 anos de solidão, então. Não, eu tenho os meus livros assim que são de leitura permanente, né? O 100 Anos de Solidão realmente é um livro que eu gosto bastante. Mas tem outros, né? De autores nacionais, por exemplo, Grande Sertão Veredas, é um livro que eu tenho muito carinho. Tem Ulisses, do James Joyce também, que é um livro que foi muito difícil conseguir ler até o final. É uma linguagem bastante assim difícil, né? E primeiro eu tentei ler em inglês, não consegui, aí eu Ixi. peguei uma tradução que eu tenho aqui em casa, muito boa, e em português aí foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim eu fiz em várias etapas essa leitura. De autores mais recentes, assim, sempre aparece alguns autores nacionais que eu costumo ler, mas como é que chama aquele Arado, como é que é? Torto Arado, né? Do Itamar Vieira Júnior. Isso, do Itamar, eu achei muito interessante. Um livro assim, de leitura bem rapidinha, né? Sim, Um best-seller mesmo. Né? sim.
E o Palmeiras, que tal? Futebol é outra coisa que eu também estou perdendo, viu? Muito interesse. Não consigo assistir um jogo de futebol mais, Marcão. Tá muito chato, eu também não vejo faz alguns anos já. Você sabe que eu tentei assistir Palmeiras e Botafogo, que teve agora na quarta-feira, assisti metade do primeiro tempo. Estava um É jogo mesmo? bom, corrido, os dois times jogando bem. Mas eu acho que é tudo tão parecido, É né? verdade. Eu voltei a fazer academia agora, sabe? É. Hoje eu estava fazendo esteira antes de começar a malhação lá. E estava passando um jogo, deve ser reprise, eu acho, porque a Eurocopa já acabou, né? Era Portugal e Turquia. Se você assiste Portugal e Turquia, França e Holanda, Brasil e. Não, Brasil e Colômbia eu acho que é diferente. É muita briga. Mas Palmeiras e Botafogo, Flamengo e São Paulo, é tudo muito igual, né? Tudo se repete, tudo é muito previsível, né? Sim. Jogadas são sempre as mesmas, né? Então, perdi um pouco o interesse pelo futebol. Agora, como eu gosto de matemática, eu acompanho os resultados, Sim. as classificações, né? Oba, meu time está lá em cima e tal. Sim. Mas o jogo em si, eu acho que ir ao estádio é mais divertido. Você vai com os amigos e bate um papo, tem uma noite legal ou uma tarde legal, e de vez em quando dá uma olhadinha para o jogo. É mais interessante, mas acompanhar assim pela televisão e tal, não. Tá certo. Bom, Rodrigão, agora vou deixar para você as palavras finais do episódio 200, Rodrigão. Vou primeiro agradecer, né? Foi muito legal ter você aqui. E é realmente um episódio bastante comemorativo. Lá atrás a gente começou essa divulgação científica, né? Como você trouxe aqui, a divulgação científica do gerenciamento de áreas contaminadas. Estamos aqui 4 anos depois, 200 episódios depois, com você de novo. Então, para mim, particularmente, é muito legal ter você aqui, porque a nossa convivência, a nossa amizade, isso é muito, muito legal. Então é isso aí. Obrigado e agora o podcast é seu. Pode falar o que você quiser. O Marcão ficou até emocionado, até engasgou. Não, Marcão, antes de mais nada, retomar o que eu falei no início, né? Parabenizar você. Eu acho que você, com essa sua iniciativa, você está dando a muitas pessoas a oportunidade de compartilhar as experiências que as pessoas têm, e, ao mesmo tempo, das pessoas se apresentarem, né? Sim. Se mostrarem para a sociedade, para aqueles que têm interesse nesse tema. Então, além do aspecto técnico, científico, né? Esse lado humano eu acho que é muito legal. Sim. Então você está de parabéns. 200 episódios não é pouca coisa, muito trabalho, muitas dificuldades, com certeza, mas ao mesmo tempo muitas descobertas, né? Sim. Quantas pessoas não passaram por aqui e que, quando foram convidadas por você, devem ter até se sentido assim surpresas, né? Sim. Mas por que Sim. eu, né? E aí a pessoa vem aqui e tem tanta coisa para falar, tanta experiência para compartilhar. Então isso realmente essa realmente é uma iniciativa que você teve no passado que mostrou que você estava correto, que o espaço tinha que ser preenchido mesmo, e você preencheu com bastante brilho, bastante êxito. E da minha parte, poder tá acompanhando tudo isso, né? A gente está junto, trabalhando no Senac, em outras áreas, nos cursos com a ESAS. Para mim é muito gratificante poder fazer parte desse lado da sua vida profissional, Sim. né? E contribuir de alguma forma. E, assim, finalizando, né? Além desse, desse elogio ao seu trabalho, levar uma palavra de estímulo para os nossos amigos que trabalham nessa área, né? Sim.
hoje a gente vive uma realidade nesse mercado que é muito motivadora. Então, para as pessoas que têm muito menos idade do que eu, né, e que estão atuando agora, vocês não imaginam quanto vocês têm para caminhar com os recursos que a gente dispõe hoje. Sim. Vocês deveriam se sentir muito motivados por estar, né, por estarem nessa área. É uma área que, em função da sua complexidade, possibilita um aprendizado constante, contínuo, ou por iniciativa própria de vocês, né, buscando estudo, leitura e tudo mais, ou mesmo pela convivência com os colegas que atuam nessa área também. Então, é multidisciplinar, tem muita gente boa atuando nesse nosso mercado, então é muito gratificante para a gente atuar nessa área. E para vocês que estão aí em início de carreira, se animem, se preparem, porque os desafios só tenderão a aumentar. A gente falou rapidamente aqui, né, dos desafios que virão, né, com novos contaminantes. Além disso, novas técnicas de investigação, de remediação, os desafios que a gente vai enfrentar ao longo do tempo, com legislações mais e mais restritivas, porque é assim que tem que ser. Sim. A gente tem que proteger a qualidade ambiental dos nossos estados, municípios e país, né? E, de certa forma, a responsabilidade social que a gente tem, né? As futuras gerações dependem disso. Sim. Fundamentalmente de água e alimentos, né? E um e outro fazem parte diretamente do nosso trabalho, né? Com certeza. Que envolve a preservação dos solos e das árvores, né? Então, fiquem motivados. Vocês terão muitos desafios aí pela frente. Sim. E pode contar com a gente, né, Rodrigão? Que nós vamos estar aqui por bastante tempo ainda. Opa, tomara. Isso aí. Obrigado, Rodrigão. Obrigado pela força Obrigado aí e você, pela conversa. Obrigado a você, Marcão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. É sempre um prazer conversar com o Rodrigo e é motivo de muita honra tê-lo como convidado desse episódio tão importante para o nosso trabalho, que é o episódio 200. Que suas ideias continuem se propagando e que seus projetos tenham vida longa. E nós aqui estaremos sempre contribuindo para que isso aconteça. Em nome de toda a família ECD, agradeço ao Rodrigo Cunha. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que nos proporciona a possibilidade de conversar com pessoas interessantes, muito interessantes, como é o caso do Rodrigo Cunha. E agradeço também às nossas queridas, os nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, temos muito a comemorar com vocês e também agradecer vocês que me ouvem, pela oportunidade de fazermos 200 episódios aqui juntos, esperançando as pessoas que fazem o GAC. Feliz 200 episódios para vocês. Vamos agora juntos caminhando rumo aos 2.000 episódios. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem com o episódio 201. Até lá!